Olá, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, como vocês muito bem podem ver, estou de férias, mas nem por isso podemos deixar de estudar o chamado pacote anticrime. Já fizemos um vídeo longo, falando artigo por artigo, sobre a alteração no Código de Processo Penal, especialmente no que tange às prisões, a liberdade provisória e as medidas cautelares. Falarei agora sobre o juiz das garantias, o polêmico juiz das garantias. Mas eu vou dividir isso em dois vídeos. Vou fazer um primeiro vídeo agora, conceitual, falando o que é o juiz das garantias, fazendo uma análise crítica sobre ele, e vou fazer um segundo vídeo comentando artigo por artigo sobre como ficará, após a vacatio legis, o texto do Código de Processo Penal. Então vejam só, o que vem a ser a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias ele irá atuar em sede de inquérito policial, justamente para garantir aquele que responderá ao inquérito a sua máxima presunção de inocência. Ou seja, esse juiz que atuará na fase de inquérito irá verificar a necessidade ou não de um deferimento de busca e apreensão, a necessidade ou não de uma quebra de sigilo telefônico, de uma interceptação telefônica, porque hoje está muito banalizado. Então, sob qualquer argumento, se faz uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário. Então, é o juiz da garantia que vai verificar se de fato é necessário essa produção probatória ou não. O mesmo se diga sobre a questão da prisão em sede de inquérito. Então, esse juiz da garantia que vai maximizar os direitos constitucionais até então não tão respeitados, ele não atuará em fase judicial. Então ele atuará apenas na fase de inquérito, preservando os direitos constitucionais que já existem. Então eu vou já falar sobre o famoso relatório do CNJ, vou mostrar para vocês em números porque o juiz da garantia é viável e porque ele deverá ser implantado. Claro que se o juiz atua na fase de inquérito, como juiz das garantias, ele não poderá julgar esse caso, deverá ser um outro juiz. Então vamos verificar essa crítica, essa polêmica, com base em números, nos relatórios expedidos esse ano pelo CNJ. Eu vou mostrar para vocês em números que essa história de que o juiz das garantias é inviável, é um gasto muito grande, é uma tremenda balela. Vamos aos números. Sobre os dados, meus amigos, vocês podem verificar no relatório do CNJ. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam entrar e ler diretamente na fonte, que essas são os tipos de ações penais que têm maior incidência no Brasil nos dias atuais: tráfico de drogas, ameaça, violência doméstica, crimes de trânsito, roubo, furto e assim por diante. Nós temos aqui, consequentemente, a sua quantidade. Tudo bem. Dando prosseguimento, nós vamos verificar aqui nesse segundo quadro o seguinte. Nessa coluna azul mais clara são nas localidades onde temos mais de uma vara criminal. Portanto, pelo menos 2 juízes criminais, e aí não teríamos problema algum quanto à implementação do juiz das garantias. Na coluna azul, um pouquinho mais escuro, já trata-se das localidades com vara única. Nessas localidades com vara única, já teríamos um problema, porque se temos apenas um único juiz decidindo em todas as matérias, como implantar a questão do juiz das garantias? Esse mesmo relatório aponta que apenas 19% de todas as comarcas do Brasil atuam dessa forma, com juiz de vara única. E aqui, ou teria que ser feito um revezamento de juízes, plantões judiciais, ou teria que ser contratados novos juízes para poderem atuar não só como juiz de garantia, mas também para atuar de forma geral
em outras matérias. Então não vemos aí um dispêndio tão enorme de dinheiro que poderia inviabilizar a implementação do juiz da garantia, que é algo que foi determinado por norma infraconstitucional, que seguiu todas as regras no seu procedimento legiferante. E por último aqui, o azul mais escuro é aquelas comarcas onde tem uma única vara criminal, significando dizer que tem-se outras varas especializadas e pode ser feito perfeitamente o revezamento dos juízes de garantia. Como se observa, as comarcas que têm mais varas, provavelmente cidades mais populosas, elas têm um maior número de novos processos, novos procedimentos investigatórios, enquanto as que têm vara única ou uma única vara criminal têm uma quantidade de feitos muito menor. Então pode-se observar aqui na esfera estadual e uma pequena disparidade na esfera estadual, até pela tipologia dos crimes que são tratados na esfera estadual e na esfera federal. De qualquer forma, o relatório do CNJ, ele conclui dizendo que é perfeitamente possível a implementação dos juízes de garantia. Ademais, vale lembrar que no estado de São Paulo nós temos o DIPO funcionando no Fórum Central da Barra Funda, onde 13 juízes dão conta de todos os procedimentos investigatórios do estado de São Paulo, que no caso, segundo os dados do próprio CNJ, são de 85 mil procedimentos investigatórios. Então, se no estado de São Paulo já existem 13 juízes funcionando de uma forma bem semelhante ao que determina a lei e atendem 85 mil procedimentos investigatórios, qual a dificuldade de implementar isso em todo o país? Então, os dados do CNJ, eles colocam em xeque essa ladainha que vem sendo falada aos quatro cantos de que os juízes da garantia vão explodir o orçamento do judiciário e que vão prejudicar a tomada de decisão em processos judiciais, beneficiando bandidos, etc, etc, etc. Então as narrativas, elas são contraditórias. Por um lado se diz que irão beneficiar bandidos, etc, etc, etc. Por outro lado se diz que não tem como implementar por falta de dinheiro. As duas assertivas anteriores são mentirosas e não condizem com a realidade. Basta verificar os dados. Então vamos dar continuidade ao vídeo para que ele não fique muito longo, meus amigos. Tribunos, eu vou exibir agora uma matéria para você poder verificar, formar o seu juízo crítico. Você não pode acreditar em tudo que aparece na TV. É uma matéria do Jornal Nacional, do dia 11 de janeiro de 2020. Então vamos assistir essa matéria agora, vou soltar aqui, depois vou mostrar os dados do relatório do CNJ e vou mostrar para vocês com base em dados, em números levantados pelo próprio Poder Judiciário, que o juiz das garantias é completamente viável. Poderá sim ser implantado e melhorar a dinâmica judicial nos processos criminais. Mas assistam esse vídeo comigo. Um estudo técnico do Conselho Nacional de Justiça, feito em 2010, concluiu que a criação do juiz de garantias era inviável. Com a nova lei, um juiz ficará responsável pela fase inicial do processo e outro juiz fará o julgamento. A lei foi sancionada em dezembro e passa a valer no próximo dia 23. Hoje, reportagem do jornal O Globo diz que em 2010, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, concluiu em uma nota técnica que a criação do juiz de garantias era inviável. A Rede Globo teve acesso ao documento que mostra que 40% das varas da Justiça Estadual no país tinham um só juiz e afirma que a exigência de um novo juiz acarretaria ônus ao já minguado orçamento da maioria dos judiciários estaduais, além de representar um perigo iminente de prescrição de muitas ações penais. O levantamento mais recente do Departamento de Pesquisas Judiciárias, também do CNJ, mostrou um número diferente, que em 2018, 19% das varas da Justiça Estadual funcionavam com apenas um juiz.
Pela lei, o juiz de garantias será o responsável por acompanhar a investigação, autorizar, por exemplo, prisões preventivas, quebras de sigilo, bloqueio de bens, e outro juiz ficará com a tarefa de julgar se o réu deve ou não ser punido. 2 ações de magistrados e 3 de partidos políticos pedem a suspensão da implantação do juiz de garantias. Entre os argumentos, alegam que não há número suficiente de juízes para desempenhar a nova função e o aumento de gastos para a Justiça. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que defende a implantação do juiz de garantias, criou um outro grupo de trabalho no próprio CNJ para estudar como pôr a lei em prática. Foi feita uma consulta pública para ouvir a opinião de entidades e representantes do Poder Judiciário. Até quarta-feira, o grupo de trabalho deve apresentar um levantamento sobre os efeitos da aplicação da lei. Serão levadas em conta as 70 sugestões recebidas. A maioria veio de juízes e tribunais. Entre elas, o adiamento da criação do juiz de garantias. Hoje, o ministro Sérgio Moro, que recomendou ao presidente Jair Bolsonaro o veto à criação do juiz de garantias, voltou a falar da dificuldade de implementar a medida. O judiciário evidentemente evoluiu, mas, na minha opinião, não o suficiente para que essa medida possa ser implementada, especialmente em comarcas com juiz. Então, o que se espera é que, se isso não for suspendido pelo Supremo Tribunal Federal ou invalidado, porque talvez existam alguns vícios aí, principalmente de iniciativa, é que exista uma regulação para dar uma segurança à população de como isso pode ser implementado sem que haja um abalo no funcionamento da Justiça. Outro detalhe importante sobre o juiz da garantia é que ele visa também descontaminar o juiz que atuou na fase de inquérito no momento de fazer o julgamento, no momento de dar a decisão final no processo. Como assim descontaminar? Vejam só, isso não é uma tese nova, é uma tese que já vem defendida na doutrina há muito tempo. Então vejam só, se o juiz ele defere elementos para a produção de prova em sede de inquérito, é óbvio que psicologicamente ele fica vinculado àquele inquérito, aqueles elementos probatórios ali conseguidos pelo titular do inquérito, pelo presidente do inquérito, que continua sendo delegado de polícia, e ele vive em estado paranoico. Ou seja, se ele já formou sua convicção em sede de inquérito, como que em sede de processo ele vai dar uma decisão absolutória, por exemplo, em razão das provas outrora já produzidas? Busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, campanas, diligências. Então, quando ocorre essa cisão entre o juiz da garantia e o juiz que vai julgar o mérito do feito, não existe mais essa contaminação, pois, eventualmente, se uma prova ilícita foi produzida em sede de inquérito, esse juiz que vai julgar o feito, sequer, em tese, vai tomar conhecimento dessa prova ilícita, razão pela qual ele poderá julgar com base nos elementos probatórios ali construídos por um outro ente absolutamente imparcial, absolutamente isento.